galera X, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Paulo Taussner do História, estou aqui no Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Eu também agora faço parte da equipe do Yellow Power, junto com vocês. Hoje estamos aqui no nosso curso extensivo da frente de História do Brasil, falando ainda de período colonial, falando ainda de Brasil colônia. A aula passada nós falamos sobre administração colonial. A aula de hoje nós vamos falar sobre economia colonial. Para ser mais preciso, vamos falar sobre economia açucareira. Aí você já vai me perguntar, Paulo, mas por que o açúcar? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, a experiência, uma experiência prévia. Só lembrando que as primeiras mudas de cana, elas vão ser inseridas no território brasileiro por Martim Afonso de Souza, mais ou menos por volta de 1532. Portugal já tinha uma experiência no cultivo da plantação da cana, beleza? Principalmente nas ilhas do Atlântico. Então, a experiência é um fator importantíssimo. Outro, o alto valor. O alto valor principalmente no mercado onde? No mercado europeu, principalmente na Inglaterra. O açúcar era uma especiaria de luxo, né? Em certos momentos, o açúcar era dado como presente de casamento. Hoje, na sua lista de casamento, você pede uma televisão de LED de 40 polegadas. Nessa época, você dava o açúcar como presente de casamento, para você ver o alto valor que esse produto tinha no mercado europeu. Outra, as condições favoráveis, mas isso aí já é fácil, né? A gente viu isso na aula passada. O Nordeste brasileiro, né, continha todas as condições favoráveis para o cultivo dessa cana. Solo, aquele solo de massapê, o clima, a distância, né, do Nordeste, especialmente de Pernambuco, em relação à metrópole, tudo isso vai favorecer esse cultivo de cana no território brasileiro. Bom, mas é onde é produzido esse açúcar? Esse açúcar é produzido onde? No engenho. Olha aqui, a unidade de produção. O que é o engenho? O engenho é toda uma construção muito complexa e muito cara. Por isso, precisávamos de financiamento. E quem é que vai financiar principalmente esse engenho? Os holandeses. Os italianos também? Também. Os portugueses também? Também, mas especialmente os holandeses. Afinal de contas, no engenho, nós abrigávamos a casa grande, a moradia do senhor de engenho. O senhor de engenho estava no topo da hierarquia social. Nesse engenho, nós vamos ter todo o maquinário necessário para a fabricação do açúcar, né? A casa da moenda, né? Vamos ter também um espaço destinado ao canavial, um espaço destinado à pecuária, vamos ter a senzala, vamos ter a capela, tudo isso fazendo parte desse engenho, beleza? E aqui, a base econômica, qual vai ser a base econômica nessa economia colonial? O plantation, essa palavrinha, essa expressão de origem inglesa. Aí quando você pensar em plantation, você vai lembrar da seguinte frase: o Brasil, ele é doce, doce como mel. Olha só aqui, o mel. M de quê? De monocultura. Mono, somente um produto que vai ser produzido, o açúcar, a cana. É bem verdade que alguns historiadores divergem, né, no tocante a esse plantation aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes e discutir historiografia, beleza? O é de escravidão, já dizia o jesuíta Antonil. O escravo, né, eles são os pés e as mãos dos senhores de engenho. Mão de obra predominantemente escrava. A gente vai ter uma aula de escravidão. L de latifúndio, as grandes propriedades. Ou seja, quanto maior a propriedade, mais eu vou ter espaço para plantar, mais eu vou produzir e mais eu vou vender para o mercado exterior. Mas quem é que vai ficar com os lucros do açúcar? É Portugal. Não. Por que não? Porque Portugal apenas produzia o açúcar. E nesse momento, quem fica com a grana são os intermediários. E quem eram os principais intermediários? Os holandeses. Os holandeses vão ser responsáveis pelo financiamento, né? A gente viu ali no engenho. Vão ser responsáveis pelo transporte desse açúcar. Lembrando que os holandeses, eles dominavam diversas rotas marítimas, né? Os holandeses vão ser responsáveis pelo refino. Portugal não tinha refinaria aqui, então isso é a parte do refino, fica por conta dos holandeses. E pela distribuição, a distribuição do mercado para o mercado europeu fica por conta dos holandeses também. Lembrando que o Banco de Amsterdã, por volta do século XVII, vai ser um dos maiores bancos europeus. Vai ser esse banco que vai principalmente financiar todo, né, esse aparato para a fabricação do açúcar. Bom, o açúcar vai ter um declínio, vai ter uma queda. Quando isso e por quê? Primeiro, a concorrência. Quando os holandeses forem expulsos do território brasileiro,
Ué, o holandês está no território brasileiro? Tá. A gente vê isso na nossa União Ibérica. Quando esses holandeses forem expulsos, eles vão levar o quê? Os investimentos. E eles já sabem toda a técnica de cultivo de cana. Os holandeses eles vão começar a cultivar cana onde? Nas Antilhas. A concorrência do açúcar antilhano vai quebrar muito com essa economia açucareira do Brasil. Bom, mas nem só de açúcar vive o Brasil. Nós vamos ter os chamados produtos complementares. Vamos ter o tabaco, que vai ser importantíssimo, vai ser uma moeda de troca lá no comércio com os escravos. Vamos ter o algodão, principalmente ali na região do Maranhão, e vamos ter a pecuária. A pecuária que vai ser importantíssima no processo de expansão do território brasileiro. Mas a gente fala isso no outro momento. Galera, um abraço e até a próxima.